Oi, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, José de Nicola, editora Scipione, 1996. Nós estamos na era do Barroco, capítulo 4 deste livro. Vimos então uma introdução sobre o Barroco, vimos o grande poeta Gregório de Matos Guerra e hoje Padre Antônio Vieira. Aqui tem uma imagem do Vieira. Vieira nasceu em Lisboa em 1608. Com 7 anos ele vem para a Bahia. Em 1623 entra na Companhia de Jesus. Após a restauração, movimento pelo qual Portugal liberta-se do domínio espanhol em 1640, ele retorna à terra natal, saudando o rei Dom João IV. Lembra que Portugal foi dominado pela Espanha naquele projeto de unificação? Somente em 1640 que Portugal consegue se libertar do domínio espanhol. E aí o padre Vieira volta para lá e se torna confessor do rei Dom João IV. Politicamente, Vieira tinha contra si a pequena burguesia cristã, por defender o capitalismo judaico, e os cristãos novos, os pequenos comerciantes, por defender um monopólio comercial. Então ele tinha contra ele a burguesia cristã, a pequena burguesia cristã, tinha contra ele os comerciantes, porque ele defendia um monopólio comercial, tinha contra ele os administradores e colonos, por defender os escravos e os índios. Então Vieira foi uma figura polêmica. Essas posições, principalmente a defesa dos cristãos novos, aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, custam a Vieira uma condenação da Inquisição. Ele ficou preso de 1665 a 1667. Faleceu em 1697 no Colégio da Bahia. Aqui nesse livro, História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcelo Verrumo, editora Planeta. Esta edição aqui é de 2017, nós temos um capítulo dedicado ao Vieira. Capítulo 6, o jesuíta de possível origem negra, que defendia a escravidão africana. Padre Antônio Vieira, o jesuíta, que compôs sermões literários, defendendo a escravidão de africanos, e um dos mais venerados escritores da literatura brasileira do século XVII, possivelmente tinha sangue negro correndo em suas próprias veias. Eu tinha dito que ele defendia os escravos, e aqui o Verruma está dizendo que ele não defendia os escravos, né? Que ele defendia a escravidão. É porque ali no José de Nicola está o seguinte: ele defendia os cristãos novos, ele defendia os índios, não os escravos, ele defendia os índios. Então vou fazer essa correção. O Vieira não defendia os escravos, defendia os índios, por isso ele tinha contra ele os colonos e os donos de engenho, os administradores das colônias. Feita a correção, continuemos. Isso mesmo, o defensor da tese de que o povo africano era amaldiçoado pode ser de uma estirpe negra. A ascendência nunca foi reconhecida por Vieira, que pelo jeito a ocultava e sentia vergonha não apenas de sua raça, mas também de sua origem humilde. Nascido em 1608 nas vielas de Lisboa, Vieira era filho de um escrivão e uma padeira, ou seja, estava longe de ser um nobre. No livro Antônio Vieira, Jesuíta do Rei, o professor e biógrafo Ronaldo Vainfaz apresenta evidências que indicam que, além de ter vindo de uma família pobre, Vieira pode ter sido bisneto de uma negra. As suspeitas surgiram de depoimentos coletados em uma investigação do Tribunal do Santo Ofício para descobrir se o religioso tinha origem judaica. A nobre Francisca de Távora e Castro
que contratara o avô de Vieira como criado, antes mesmo do nascimento do neto, relatou que seu empregado teria se relacionado com uma mulata, com quem tivera um filho, Cristóvão Ravasco, o qual viria a ser o pai do jesuíta. Como ele foi para a Inquisição, Vieira, então eles faziam essas investigações para ver se ele tinha origem judaica, porque ele defendia os cristãos novos. E aí foram descobrindo que ele era bisneto de uma mulata, né? A freira Margarida do Espírito Santo, que pegou Vieira no colo, depois que a avó do investigado pela Inquisição era índia ou mulata. Ao contrário das duas, Vieira nunca mencionou isso em seus depoimentos ao tribunal. Então a gente vê uma vida bem polêmica, né? Dando um passo adiante nas suposições, o biógrafo João Lúcio de Azevedo, no livro História de Antônio Vieira, de 1931, se debruçou sobre esses relatos e assegurou que o pai de Vieira era sim mulato, e que possivelmente sua bisavó materna viera da África como escrava. A informação não teria muita importância histórica, não fosse a ironia de que o padre, em seus sermões, defende que os africanos seriam de uma raça amaldiçoada e estariam condenados à escravidão para conquistar a liberdade. No entanto, se não eram coerentes com sua ascendência, as teses do religioso estavam sintonizadas com o momento histórico em que ele viveu. Vieira chegou ao Brasil em 1614, aos 6 anos. Seu pai conseguira um emprego como escrivão na capital da colônia, Salvador. Ao lado de Pernambuco, a capitania onde o menino cresceu era mais rica. Em 1612 havia 50 engenhos de cana-de-açúcar. Para manter essa economia funcionando, Portugal escravizava mão de obra africana. Então o menino cresceu dentro desse contexto de escravidão, né, vendo tudo isso. Claro que não justifica, né, ele apoiar depois a escravidão. De acordo com o historiador Stuart Schwartz, entre 1595 e 1640, 147 mil negros africanos foram trazidos ao Brasil para trabalhar na lavoura. 147 mil negros africanos. Só na Bahia, na década de 1620, entravam cerca de 2.500 a 3.000 escravos por ano. Durante a infância e adolescência de Vieira, a escravidão africana serviu para Portugal manter o desenvolvimento econômico e explorar novas terras. Foi também um período em que a igreja se banhava em filosofias medievais, para defender que, do ponto de vista de Deus, não havia pecado algum na escravidão. Pelo contrário, a prática era necessária para os negros encontrarem o caminho dos céus. Para a igreja, o regime escravocrata era fundamental à manutenção da ordem no mundo. Santo Tomás de Aquino, inspirado em Aristóteles, resumiu tudo na máxima de que uns nascem para mandar e outros para obedecer. Era com base nessa filosofia que a Companhia de Jesus justificava a prática. Para os negros, a situação piorou quando, no século XVI, difundiu-se a tese de que os africanos eram descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé, e que estavam condenados ao cativeiro. A escravidão, portanto, era o caminho para suas almas serem perdoadas. Educado conforme os preceitos dessa época, Padre Antônio Vieira acabou incorporando esse pensamento em sua fala e textos literários. Em 1633, o religioso recebeu o bizarro convite para pregar um sermão para os negros. Sua missão era convencê-los, em uma espécie de catequese, da importância de eles serem escravizados e de como essa condição os ajudaria na salvação de suas almas. Vieira, que estudara os textos da Companhia de Jesus de ponta a ponta, escreveu sermões para os africanos baseado na ideia da suposta ascendência maldita. Disse-lhes que para se livrarem do pecado de serem da estirpe de Cã e alcançarem a redenção, deveriam aceitar a cruz cristã, trabalhar na senzala e não se rebelar.
Vainfaz explica, o biógrafo, né, que pouco se sabe sobre as circunstâncias do episódio, embora afirme que a prática foi apoiada pelo Estado e pela Igreja, e provavelmente dirigida a africanos que já entendiam português. Consciente ou não, Vieira passava adiante não apenas um texto religioso e literário, mas um discurso político favorável à manutenção das estruturas sociais da época. Ao fazer isso, o jesuíta demonstrava conivência com a exploração dos negros e parecia se esquecer de que condenava justamente aqueles que saíram do mesmo continente de onde talvez tenham vindo seus antepassados, de que o sangue que corria nas veias daqueles negros talvez fosse o mesmo que corria nas suas, de que no topo de sua árvore genealógica também poderia estar Cã, o filho amaldiçoado de Noé. Noé teve 3 filhos, né, e esse Cã era um filho amaldiçoado. Então eles justificavam a escravidão falando, né, que eles eram descendentes de Cã. Nossa, essas coisas deixam a gente assim meio irritado, né? Vamos continuar então falando sobre a obra de Vieira, acho que é melhor. Não, eu tenho esse outro livro aqui, olha, do Sermões do Padre Vieira. São os principais sermões. E aqui também tem um texto sobre a sua vida que eu achei interessante antes de falar da obra. Sobre o autor, para complementar esse vídeo, né, do barroco, Padre Antônio Vieira. Antônio Vieira nasceu no bairro da Sé, em Lisboa, no dia 6 de fevereiro de 1608. Primeiro filho de Cristóvão Vieira Ravasco e Maria de Azevedo, mudou-se para o Brasil em 1614, pois seu pai assumira o cargo de escrivão no Tribunal de Relação da Bahia, na cidade do Salvador. Iniciou seus estudos no Colégio dos Jesuítas, onde estudou especialmente teologia, retórica, matemática e filosofia. Em 1623, ingressou na Companhia de Jesus como noviço e um ano depois fez seus votos de pobreza, obediência e castidade. Formou-se como noviço no ano de 1626, aprofundando seus conhecimentos em filosofia, teologia, retórica, metafísica e economia e obtendo mestrado em artes. Após lecionar humanidades e retórica em Olinda, voltou para Salvador a fim de ser ordenado sacerdote em 1634. A essa época já começara a ganhar pequena fama como admirável pregador e escritor, sendo nomeado professor de teologia do Colégio Jesuíta de Salvador em 1634. Eu penso que com o Padre Antônio Vieira, então, a gente tem que fazer aquele exercício, né, de separar a vida, o autor da obra, né, saborear os sermões, a riqueza desses sermões, sem ficar preso nessa questão, né, senão a gente não aceita o texto, né, e não engole. Claro que a gente não engole isso, né? Mas o texto, vamos olhar a riqueza dos sermões sem olhar a vida, né? No caso aqui, essa questão da escravidão, do apoio à escravidão. Como eu disse, com a restauração de Portugal, a independência, né, de Portugal, fim da União Ibérica, ele voltou para lá em 1641, junto à comissão de apoio ao novo monarca Dom João IV. Na Europa, ele iniciou uma carreira diplomática e viajou para a Holanda, com o intuito de negociar a devolução de partes do território brasileiro ao domínio holandês. Então, esse momento aí que os holandeses também estavam em busca das terras brasileiras. Padre Antônio Vieira propôs que os holandeses ficassem com o estado de Pernambuco sob indenização. Ademais, também propôs que Portugal reunisse os cristãos novos, judeus convertidos disseminados pela Europa, e que os protegesse da Inquisição. Em troca, eles ajudariam financeiramente a coroa portuguesa, financiando empreendimentos. Suas ideias não foram bem aceitas pela monarquia, que decidiu enviá-lo de volta ao Brasil em 1653, estabelecendo-o no Maranhão. No norte do país, o clérigo entrou em conflito com os senhores de engenho, pois se opunha à escravidão indígena. De formação jesuítica, Padre Antônio Vieira acreditava ser missão da colonização portuguesa catequizar e converter os povos nativos da América. Ganhou inclusive o nome de Pai Açu, ou Grande Pai, em Tupi.
É dessa época um de seus mais famosos sermões, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, no qual, a partir de uma alegoria, exorta os maranhenses a repensarem e acabarem com o cativeiro e os maus tratos aos indígenas. Após pressão da elite local, avessa às suas posições, foi obrigado a deixar o Maranhão em 1661, retornando a Lisboa. Na capital lusitana, foi condenado pela Inquisição por sua postura favorável aos cristãos novos e por manuscritos sebastianistas, considerados heréticos. Então ele acreditava nessa volta, né, de Dom Sebastião, o rei de Portugal, que tinha morrido, desaparecido lá na Batalha de Alcácer Quibir, na África. Esse sermão é Quinto Império, História do Futuro e Chave dos Profetas. Ficou preso em Coimbra entre os anos 1665 e 1667. No ano seguinte recebeu o perdão clerical. Então, o padre Antônio Vieira, ele transitava muito daqui, acho que umas 4, 5 vezes, né, daqui do Brasil para Portugal. Ele veio de Portugal, né, ainda pequeno. Depois da prisão lá em Portugal, ele mudou-se para Roma no ano de 1669, encontrando-se com o Papa e deslumbrando a Cúria com seus sermões e com seu raciocínio brilhante. Eu ganhei um livro da minha amiga Maria Bastianini sobre a correspondência do padre Antônio Vieira com a rainha Cristina da Suécia. Ele estava preso, assim, na prisão domiciliar lá no castelo de Sant'Angelo, e essa rainha visitava, os dois tinham longos colóquios filosóficos, também morais e teológicos. É muito interessante esse livro. Eu não estou com ele aqui agora, mas são cartas trocadas entre o Vieira e essa Cristina da Suécia. Ele viveu por 6 anos na capital italiana, quando voltou para Lisboa, afastando-se, porém, da vida pública. Então ele teve uma intensa vida também na Europa, né? Foi preso, foi perseguido, convivia com intelectuais, com reis, com os papas. Ele retorna à Bahia em 1681, com o pretexto de cuidar da saúde. Sob esse pretexto, então, ele volta para o Brasil. Dedicou-se à organização de seus sermões e de suas cartas. Os sermões foram compilados em 16 volumes. Num vídeo anterior eu falei que eu tinha ganhado. Eu ganhei sim esses sermões. Depois eu comprei também, deixei lá em Franca na biblioteca. E as suas cartas foram publicadas em outros 3 volumes. Publicada na Europa, sua obra foi intensamente elogiada. Padre Antônio Vieira morreu no dia 16 de julho de 1697, aos 89 anos, em Salvador, Bahia. Então ele atravessa o século XVII, né? 1608 ele nasce em Lisboa e morre em Salvador em 1697. Então ele vê todo esse transcorrer do século XVII, século das capitanias, dos holandeses disputando o Brasil. Então uma época bem intensa, século da escravidão, né, dos engenhos de açúcar. Aí, então tudo isso ele vê, né, e vive tudo isso. Aqui nós temos um outro texto, essa edição aqui é da Príncipes, de 2019. Nós temos aqui alguns sermões, os principais sermões do Vieira. Não temos todos, senão seriam 7 volumes. Eu gostei de um texto aqui sobre o contexto, né? Texto e contexto, sobre a obra do Vieira. Conhecido como exímio orador, de lógica e raciocínio impecáveis, Padre Antônio Vieira é considerado o grande nome da prosa barroca em língua portuguesa. Numa época em que grande parte da vida social, tanto em Portugal quanto no Brasil, era regulada pela igreja, calendários, festas, casamentos, o sermão era um dos principais atores no doutrinamento e na circulação de informações entre os cristãos. Padre Antônio Vieira utilizou-se dele como ferramenta para converter e inspirar os fiéis, para defender causas nas quais acreditava, como o fim da escravidão indígena e o acolhimento dos cristãos novos, por exemplo, e para criticar comportamentos considerados inadequados, inclusive cometidos por membros da Igreja e da Inquisição. Iniciada em Lisboa e finalizada em Salvador, sua edição dos Sermões é o melhor exemplo do estilo conceptista do século XVI.
Então ele era conceptista, ele usava esse estilo. Uso abundante de figuras de linguagem, como antíteses e metáforas, longos períodos contendo silogismos e sofismas, construindo um discurso eminentemente persuasivo. Dentre os seus sermões mais famosos, nós temos, o Sermão da Sexagésima, o Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, o Sermão de São Pedro, o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, o Sermão do Bom Ladrão e o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Sua obra é fruto de diversos estudos e segue inspirando novos leitores. Em seus sermões, o padre Antônio Vieira abordava temas que permanecem atuais: a ganância humana, a corrupção da sociedade, a tolerância, a luta contra injustiças, o perdão e o sentido da vida. Esses são alguns tópicos que o autor português contemplou em suas pregações e cartas. Pela excelência na fama e no conteúdo de sua obra, algumas de suas frases tornaram-se muito famosas, servindo como epígrafes de livros e de inúmeros trabalhos acadêmicos. Entre elas vamos destacar, algumas. A primeira: nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe, portanto só existimos quando fazemos. Nos dias que não fazemos, apenas duramos. Uma outra: 3 mais há neste mundo pelos quais anelam, pelos quais morrem e pelos quais matam os homens: mais fazenda, mais honra, mais vida. Outra frase: muitos cuidam da reputação, mas não da consciência. Depois que vai falar de cada um desses sermões. Voltando ao texto aqui do José de Nicola, ele divide, ele faz uma divisão da obra de Vieira em profecias, cartas e sermões. Profecias constam de 3 obras: História do Futuro, Esperanças de Portugal e Claves Profetarum, onde se notam o sebastianismo e as esperanças de que Portugal se tornaria o 5º império do mundo, pois tal fato estaria escrito na Bíblia. Então ele foi condenado por essas ideias. Isso demonstra o seu estilo alegórico de interpretação bíblica, um nacionalismo megalomaníaco e servidão em comum próprio dos jesuítas. Tem essa ideia, que Dom Sebastião voltará, Portugal se tornará um 5º império. Depois as cartas, são mais de 500 cartas, versando sobre o relacionamento entre Portugal e Holanda, sobre a Inquisição e sobre os cristãos novos e sobre a situação da colônia. São importantes documentos históricos. Como eu falei, ele atravessa o século XVII, então ele, nas cartas, registra o que estava acontecendo neste mundo aí, nesse relacionamento entre Portugal, Espanha e Holanda, sobre a Inquisição, cristãos novos, situação da colônia, tudo isso aparece nas cartas. Sermões, são quase 200 sermões, o melhor da obra de Vieira. De estilo barroco conceptista, totalmente oposto ao gongorismo, o pregador português joga com as ideias e os conceitos, segundo os ensinamentos de retórica dos jesuítas. Então, ele segue esse estilo conceptista, trazido aí por Francisco de Quevedo, opondo ao gongorismo trazido por Luís de Góngora. Então, o Antônio Vieira é conceptista, usando muitas metáforas para ideias e conceitos para convencer o ouvinte. Um de seus principais sermões é o Sermão da Sexagésima, pregado na Capela Real de Lisboa em 1655 e conhecido também por a Palavra de Deus. Então ele vai falar da parábola do semeador neste sermão e como que os pregadores devem pregar também com a vida. Polêmico, este sermão resume a arte de pregar. Visava Vieira ao analisar: por que não frutificava a palavra de Deus na terra? Seus adversários católicos, os gongóricos dominicanos. Então, com este sermão da Sexagésima, ele estava criticando a pregação dos dominicanos que usavam o estilo gongorista, o gongorismo. No introito do sermão, se propõe a analisar de quem era a culpa por não frutificar a palavra de Deus. Veja o que ele diz:
Ora, suposto que a conversão das almas, por meio da pregação, depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus. Inicialmente nos senta Deus numa atitude dogmática, né? Primeiramente, por parte de Deus, não falta e nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Concílio Tridentino e no nosso Evangelho a temos. Posteriormente, ele inocenta os ouvintes. Os pregadores deitam a culpa nos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto. Mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo. Eliminados os dois primeiros, fatalmente a culpa caberia a quem? Ao pregador. Sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Mas de todos os pregadores? Não, apenas daqueles que seguiam a linha gongórica, os dominicanos, que usavam nessa linguagem exagerada, extravagante, culta, e a palavra não chega ao povo, né? Esse cultismo, essa linguagem rebuscada, jogo de palavras, então isso não deixava a palavra chegar ao povo. Enquanto que o estilo, né, do Padre Antônio Vieira, com jogo de ideias, conceitos, raciocínios lógicos, usando uma retórica racionalista, aprimorando os conceitos, aí sim, persuadia, chegava, convencia os ouvintes. Dentre suas mais conhecidas obras destacam-se, então, o Sermão, pelo bom sucesso das armas de Portugal, contra as de Holanda, pregado na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na Bahia, em 1640. Vieira incita o povo a combater os holandeses, falando sobre os horrores e depredações que os protestantes fariam. Olha um trecho. Entrarão por esta cidade com fúria de hereges e vencedores, não perdoarão o Estado, o sexo nem a idade. Sermão de Santo Antônio, também chamado Sermão aos Peixes, sobre os colonos que aprisionavam índios e também fala sobre a invasão holandesa. Então, assim, para lermos os sermões de Vieira, nós temos que fazer um exercício interessante de retórica também, né? De nos colocarmos como ouvintes, como se estivéssemos ali participando da celebração e ouvindo os sermões. Nos contextualizar, também entrarmos no período para não sermos anacrônicos. Olhar a partir de hoje para esse contexto. O que estamos observando aqui é a questão literária, né? E isso é o fundamental. Questão barroca, questão do estilo, a maneira, né, como ele usa as palavras, a maneira desse estilo conceptualista, né? Esse rebuscamento para convencer, né, o ouvinte. Quem quiser, né, conhecer todos os sermões, mas é um trabalho assim hercúleo, né, de leitura, de atenção constante. O que existem são coletâneas. Então esse aqui da editora Príncipes traz alguns sermões na íntegra. Quais são eles, né? O sermão da primeira dominga da Quaresma, que é quando Jesus é tentado no deserto. E ali o Cristo vai vencer as tentações do inimigo, né? Sermão da primeira dominga da Quaresma, na cidade de São Luís do Maranhão, no ano de 1653. Então ele foi proclamado esse sermão aqui no Brasil. E tem sempre citações em latim. Ec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:9. O domingo das tentações e das vitórias. As ofertas, conselhos e petições que faz o diabo a Cristo para tentá-lo. Então o demônio tenta Cristo, né? Assunto do sermão. A última tentação do demônio a Cristo.
Então, esse sermão é interessante ser lido também nesse contexto, né, das tentações. Os sermões são bem longos, para não enfadar os que estão me assistindo, eu vou ler os introitos dos sermões para vocês terem uma ideia do contexto, né? Ó que temeroso dia, ó que venturoso dia. Estamos no dia das tentações do demônio e no dia das vitórias de Cristo. Dia em que o demônio se atreve a tentar em campo aberto ao mesmo Filho de Deus. Se filhos Dei és, se és filho de Deus. Mateus 27:40. Ó que temeroso dia! Se até o mesmo Deus é tentado, que homem haverá que não tema ser vencido? Dia em que Cristo, com 3 palavras, venceu e derrubou 3 vezes ao demônio. Ó que venturoso dia! A um inimigo 3 vezes vencido, quem não terá esperanças de o vencer? 3 foram as tentações com que o demônio hoje acometeu a Cristo. Na primeira ofereceu, na segunda aconselhou, na terceira pediu. Na primeira ofereceu: Dic ut lápides isti panis fiant, que fizeste das pedras pão. Na segunda aconselhou: Mitte te deorsum, que se deitasse daquela torre abaixo. Na terceira pediu: Si cadens adoráveris me, que caído o adorasse. Vede que ofertas, vede que conselhos, vede que petições. Oferece pedras, aconselha precipícios, pede caídas. E com isto, ser assim, estas são as ofertas que nós aceitamos. Estes os conselhos que seguimos, estas as petições que concedemos. De todas estas tentações do demônio, escolhi só uma para tratar. Porque para vencer 3 tentações é pouco tempo, 1 hora. E olha que interessante, né? 1 hora de sermão, então vou ficar falando demais para vocês. E quantas vezes para ser vencido delas basta um instante? A que escolhi das 3 não foi a primeira nem a segunda, senão a terceira e última. Porque ela é a maior, porque ela é a mais universal. Ela é a mais poderosa e ela é a mais própria desta terra em que estamos. Não debalde a reservou o demônio para o último encontro, como a lança de que mais se fiava, mas hoje lhe havemos de quebrar nos olhos. De maneira, cristãos, que temos hoje a maior tentação, queira Deus que tenhamos também a maior vitória. Bem sabeis que vitórias e contra tentações só as dá a graça divina. Peçamos lá ao Espírito Santo, por intercessão da Senhora, e peço-vos que a peçais com grande afeto, porque nos há de ser hoje mais necessária que nunca. Ave Maria. Interessante, né? Ele rezava aqui para começar o sermão. É como se estivéssemos ali na Igreja da Sé, lá em Salvador, que foi demolida, infelizmente, né? Ouvindo o Padre Antônio Vieira, apesar de que esse sermão foi pronunciado na cidade de São Luís do Maranhão em 1653. Mas ele era pregador oficial da Igreja da Sé, lá em Salvador. Hoje tem só um monumento lá perto do elevador Lacerda, é isso? Que divide aí, que liga, né, as duas cidades, Alta e Baixa de Salvador. É lá que ele pregava, o Padre Antônio Vieira. O segundo sermão que está aqui nesta edição, gente, são longos, então busquem, leiam, estudem os sermões, são riquíssimos, além de doutrina também, dessa questão literária do Barroco. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Esse aqui é um sermão importante também, porque revela o contexto, né, como nós vimos. Aqui tem um salmo, não sei se é 53. Exurge quare abdormis domine, exurge et ne repelas infine, quare faciem tuam adverts, oblivisceris inope, nostre et tribulationis nostre, exurge domine, adjuva nos, et redime-nos propter nomen tuum. Então surja, Senhor, nesta provação e redima o seu povo pelo teu nome. Com estas palavras piedosamente, esse aqui eu traduzi mais ou menos. Com estas palavras piedosamente resolutas,
mais protestando que orando, dá fim o profeta rei ao Salmo 43. 43. Salmo que desde o princípio até o fim não parece senão cortado para os tempos e ocasião presente. O doutor Máximo São Jerônimo, e depois dele os outros expositores, dizem que se entende a letra de qualquer reino ou província católica, destruída e assolada por inimigos da fé. Mas entre todos os reinos do mundo, a nenhum lhe quadra melhor que ao nosso reino de Portugal. E entre todas as províncias de Portugal, a nenhuma vem mais ao justo que a miserável província do Brasil. Vamos lendo todo o Salmo, e em todas as cláusulas dele, veremos retratadas as da nossa fortuna, o que fomos e o que somos. Então ele vai colocando, né, diante do Salmo a situação da época. Eu não vou ler inteiro não, gente. Vou ler só um pedacinho aqui, só mais um parágrafo. Deus auribus nostris audivimus, patris nostri annunciaverunt nobis, opus quod operatus es in diebus eorum, et in diebus antiquis. Ouvimos, começa o profeta, a nossos pais, lemos nas nossas histórias e ainda os mais velhos viram, em parte, com seus olhos, as obras maravilhosas, as proezas, as vitórias, as conquistas, que por meio dos portugueses obrou em tempos passados vossa onipotência, Senhor. Então ele pega o Salmo, em que o povo de Israel lembra os feitos gloriosos do Senhor e traz para Portugal, né? Traz para a realidade da época, né? O bom sucesso das lutas de Portugal, das armas, das guerras contra a Holanda. Manus tua gentes disperdite, et plantaste eos, afflixist populus et expuliste eos. Vossa mão foi a que venceu, e sujeitou tantas nações bárbaras, belicosas e indômitas, e as despojou do domínio de suas próprias terras, para nelas os plantar. Como plantou com tão bem fundadas raízes, e para nelas os dilatar, como dilatou e estendeu em todas as partes do mundo, na África, na Ásia, na América. Então Portugal nas navegações, século passado dele, né? Tá 1600 e no século passado, 1500, Portugal nas grandes navegações. Então está contando essas histórias. Nec enim ingladio suo possederunt terram, et bracium eorum non salvavit eos, sed dextera tua, et bracium tuum, et illuminatio vultus tui, coniam complacuiste in eis. Porque não foi a força do seu braço, nem a da sua espada, a que lhes sujeitou as terras, que possuíram, e agentes e reis que avassalaram, senão a virtude de vossa destra onipotente e a luz e o prêmio supremo de vosso beneplácito, com que neles vos agradastes e deles vos servistes. Até aqui a relação ou memória das felicidades passadas, com que passa o profeta aos tempos e desgraças presentes. E agora o sermão mais conhecido, né, interessantíssimo, que é o sermão da 60ª, pregado na Capela Real no ano de 1655. Então ele vai falar da pregação, do anúncio da palavra de Deus e da questão da necessidade dos pregadores viverem aquilo que eles falam. Os dominicanos que usavam o gongorismo não viviam. E ele, né, que era uma pregação conceptista, ele usava, né, ele era um bom pregador, né? Então essa palavra frutificava. É um sermão maravilhoso, muito bem feito. Semen est verbum Dei, Lucas 8:11. Vou ler o início também. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador? Ele tinha fama, né? Então, vocês estão enganados com o pregador, né? Será que ele é isso mesmo? Ouçamos o evangelho e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Exe exit qui seminat seminari. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece este texto dos livros de Deus.
não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair, exit, porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo, aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que despendeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão de lhes contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá achar-vos-eis com mais passo. Passo com C cedilha, né? Passo, o pátio aí do palácio. Os de lá com mais passos, passos 2S, né? Exit seminari. Então ele faz trocadilho, né, de jogos de palavras para enriquecer e persuadir o pregador, o ouvinte. Então eu quero, assim, esse sermão é muito importante, gente. Eu vou mostrar mais um trecho aqui do sermão, eu pulei lá para frente. Do mesmo sermão da 60ª. Semen est verbum Dei. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância, que se colhe 100 ecte, fructum fecit centum plum. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje, e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 e já eu me contentara com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se converter e emendar um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecados convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando aos cetros e às coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas, e hoje, nada disso. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim será, e também a vós, a mim para aprender a pregar, a vós que aprendais a ouvir. É bonito demais. Ele vai fazendo esse jogo de palavras com a natureza também, onde a semente cai, beira do caminho, pedras, espinhos, terra, né?
que a palavra de Deus ela é forte, né? Por mais que os elementos tentam sufocá-la, quando ela encontra a terra boa, ela frutifica. Maravilhoso isso aqui, maravilhoso esse sermão. E depois ele vai falar dessa questão do pregador, né? Esse é o tema do sermão. Por que que hoje a mesma palavra que é pregada, que foi pregada no passado, hoje não frutifica, não frutifica? As pessoas não se convertem. Então ele fala, é a vida do pregador, né? E também o fechamento do coração. Muito interessante esse texto. O outro sermão que está aqui é o sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é um sermão também muito conhecido, importante, né, do Padre Antônio Vieira. Pregado em São Luís do Maranhão, 3 dias antes de se embarcar ocultamente para o reino. Como eu falei, ele tem esse trânsito aí entre as capitanias aí do Maranhão, de Salvador e Portugal. E aqui ele estava indo ocultamente, né? Vós estes sal terre. São Mateus 5,13. Então ele foi muito perseguido pelos colonos. E aqui ele fala, né, que Santo Antônio pregou aos peixes. E ele também vai pregar. Porque ele incomoda, né? Quando ele não apoia a escravidão indígena, ele incomoda colonos, incomoda os poderosos da época, né? E aí ele foge dessa situação para Portugal, né? Portugal volta aí à restauração, né? Independência. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra, porque porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que ou o sal não salgue, ou a terra se não deixe salgar, que se há de fazer a este sal e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga? Cristo disse logo, quod si sal evenarueti, in quo salietur, ad nihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras et concussetur ab omnibus. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar a doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer? É lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado de todos. Quem se atrevera a dizer tal coisa, se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve. Assim é merecedor de todo desprezo e de ser metido debaixo dos pés, o que com a palavra ou com a vida prega o contrário. Mãe de Deus. E depois aqui nessa coletânea, o último sermão, sermão da Nossa Senhora do Rosário, com o Santíssimo Sacramento. Vamos ver onde está aqui, página 104. Nossa, muito bom. Esse sermão de Nossa Senhora do Rosário com o Santíssimo Sacramento, no sábado da infra-octavum corporis Christi, e na hora em que todas as tardes se reza o rosário na igreja do colégio da Companhia de Jesus do Maranhão. E no sábado se conta um exemplo da mesma devoção, ano de 1654. Começa então com um texto bíblico. Venter tuus sicut acervus tritici valatus
Lies. Cântico dos Cânticos 7:2. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de açucenas, ou rosas. Como traduz aqui o Vieira. Então ele começa esse sermão, né? Falando da Virgem, eu acho. Naquele misterioso livro chamado vulgarmente dos Cantares, descreve Salomão em alto e metafórico estilo o corpo místico da Igreja Católica. E discorrendo particularmente por todos os membros e partes de que se compõe, com louvor da formosura e declaração do ofício de cada um, chega finalmente àquela oficina universal, onde se recebe o alimento, e convertido em sangue se reparte por todo o corpo, e diz que o ventre da Igreja é semelhante a um monte de trigo, cercado ou valado de rosas. Venter tuus sicut acervus tritice valatus lilies. Este é o próprio e natural sentido do texto que propus, no qual, posto que a palavra lilies parece que soa e quer dizer lírios, entendida, porém, como se deve entender na sua original significação, é certo que significa rosas. Assim o prova larga e eruditamente, em tratado particular desta matéria, Túlio Lucense, e se confirma de outros 2 lugares do mesmo livro. O primeiro no capítulo 5º, onde a esposa santa, descrevendo as feições do seu esposo e encarecendo sua gentileza, diz: Lábia eius lilia. Os seus lábios são uns lírios. E claro está que ele não havia de louvar o engraçado da boca por ter os beiços brancos como lírios, senão encarnados como rosas em correspondência do que o mesmo esposo tinha louvado nos seus. Sicut vita cocinea labia tua. Os teus lábios são como uma fita de escarlate. A primeira citação, os seus lábios são os lírios cânticos dos Cânticos 5:13, e essa outra, os teus lábios são como uma fita de escarlate, Cânticos 4:3. O segundo lugar ainda é mais expresso no capítulo 2º, Sicut lilium inter spinas, bem como é a açucena entre os espinhos, Cânticos 2:2. E a flor que nasce entre espinhas, quem pode duvidar que é a rosa e não o lírio? Assim o comenta no mesmo verso a lição e exposição caldaica, dizendo: Comparata sum rose, que inter spinas germinat. Fui comparada à rosa que nasce entre espinhos. Então ele está falando aqui, né? Por que ele usa a expressão rosa e não lírio? Porque ele fala que é assim no original, que é assim, porque tem outros textos em que subentende-se que é rosa e não lírio. Quanto mais que o nosso mesmo texto significa bem claramente, porque havendo de servir estas flores de cercado ou valado ao trigo, valatus lilies, mal podia defender a sebe dos lírios, que são flores inocentes e desarmadas. As rosas, pelo contrário, sim, as quais, como nascem para a rainha das flores, desde logo lhes deu a natureza os espinhos, como por archeiros e guardas da majestade, por onde disse Boécio, está citando vários escritores antigos, né? Armat spina rosam. E assim como esta as guarda e defende a elas, podia também cercar e defender o trigo. E aí ele vai colocar, né, todo o sermão em torno aí da Virgem Maria, né, do Santíssimo Sacramento, essa rosa que cerca o lírio. A rosa é Maria, né? Cercando o lírio, cercando o trigo. Essa rosa que cerca o trigo, que cerca o vale de trigo. Que coisa linda! Esse canteiro de rosas que cerca o vale de trigo. O canteiro de rosas, né? Maria cercando o vale de trigo, que é Jesus, o Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora do Rosário. Aqui, olha, sermão de Nossa Senhora do Rosário, rosas, com o Santíssimo Sacramento, Sacramento Vale de Trigo. Que imagem belíssima, coisa linda, maravilhosa. A Virgem cercando, né, no seu ventre o Cristo, né, trigo novo, trigo vivo. Maravilhoso. Sermões aí do Padre Antônio Vieira, o segundo grande escritor da época do Barroco. Então nós vimos nesse capítulo 4 o Barroco, características gerais, contexto histórico, e os escritores, o poeta Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira.
maravilhosos. Gosto muito desse período. No próximo vídeo vamos continuar a história da literatura brasileira, entrando então no capítulo 5, quando falaremos do arcadismo. Um abraço, até mais.